Godlow on the track. Vamos começar a estudar os movimentos em trajetórias curvilíneas. E o primeiro movimento que nós vamos estudar é o mais simples possível, que é o movimento circular uniforme. Basicamente, o que é isso, Marivaldo? Um corpo está descrevendo uma trajetória circular e o valor da velocidade dele não está mudando. Ele está com a velocidade de módulo constante. Um cuidado que você deve tomar em relação ao movimento circular uniforme é o seguinte: a velocidade não é constante, ok? Aí você poderia indagar o seguinte: Marivaldo, se o movimento é uniforme, não significa que a velocidade é constante? Não, em nenhum momento eu disse isso. O movimento uniforme, esse termo uniforme está associado ao módulo da velocidade, ao valor da velocidade. Digamos assim, ao valor que o velocímetro está marcando. Então, o velocímetro do carro está sem alteração, está sempre ali no 80 km por hora. Então, temos um movimento uniforme. O termo circular só tem a ver com a trajetória, ele não está andando em linha reta. Tá ok? A trajetória dele é circular. E já é bom colocar na cabeça, um único movimento onde a velocidade não muda é o movimento retilíneo uniforme. É o único movimento desprovido de aceleração. Lembre que a velocidade é uma grandeza vetorial. A velocidade tem um módulo, tem uma direção e tem um sentido. E só relembrando, como é que eu acho esse vetor velocidade? Para onde ele aponta? Ele é sempre tangente à trajetória. Traduzindo, ele sempre vai apontar para onde o corpo quer ir. Quer? E por que não para onde o corpo vai? Porque você pode ter forças que atuam nesse corpo provocando a mudança na direção e no sentido dessa velocidade, que é o tema da nossa próxima aula, que corresponde a forças em trajetórias curvilíneas. Então vamos aqui ver como é esse tal de vetor velocidade, para onde aponta a velocidade desse corpo. Então, quando o corpo está nessa posição, para onde ele aponta? Lembre que por inércia o corpo quer andar como? Em linha reta. Então, ó, está aqui. Essa é a velocidade do corpo quando ele passa pela posição que eu vou chamar de posição 1. Quando ele estiver passando pela posição 2, para onde aponta? Sempre, ó, tangente à trajetória, V2. Quando ele passar por esse ponto aqui, ó, diametralmente oposto a esse, como é que vai ser a velocidade? V3. Quando ele passar por esse ponto aqui, ó, V4. Veja que sempre, ó, só toque um ponto da trajetória. O vetor velocidade é tangente à trajetória. Agora, o que é que Marivaldo está dizendo? Marivaldo está dizendo que V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a V4. Ou de outra forma, V1 é diferente de V2, que é diferente de V3, que é diferente de V4. Traduzindo, em módulo, essas velocidades são iguais, tá ok? Você tem o mesmo valor de velocidade, mas esses vetores, os vetores velocidade, não são iguais. Diferem em que, Marivaldo? Na direção e no sentido. Agora vamos andar um pouco mais, vamos analisar esse movimento aí. Então eu sei que o valor da velocidade do carro não está mudando. O velocímetro está ali travadão em 80 km por hora. Isso quer dizer que esse carro sempre vai andar distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, já que o movimento dele é uniforme. Ah, Marivaldo, então sendo assim, sempre ele vai completar uma volta no mesmo intervalo de tempo. Exatamente. Se ele completar a primeira volta em 20 segundos, a segunda volta ele vai completar em 20 segundos. A milésima volta em 20 segundos.
Então vai ser um movimento periódico, ou seja, um movimento que se repete sempre no mesmo intervalo de tempo. E esse tempo vamos chamar de período. Ah, Marivaldo, então quer dizer que o movimento da Terra é periódico? É, tanto de rotação em torno do seu próprio eixo, que ocorre a cada 24 horas, quanto o movimento em torno do Sol, que vai ocorrer aproximadamente em 365 dias. Então podemos considerar, claro, uma aproximação, porque tem pequenas diferenças nesses tempos aí. Então esse intervalo de tempo que ocorre as repetições deve ser uma grandeza importante para a gente, não é? Porque acaba caracterizando esse movimento, não é isso? Sim, e essa grandeza vamos dar um nome específico, vamos chamar de período. Então, o que é esse tal de período? O período é o tempo gasto para o corpo completar uma volta. E vamos utilizar como símbolo para o período um T maiúsculo. Então, repetindo, período é o tempo gasto para o corpo completar uma volta. Como assim? Qual o período de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo? 24 horas. Qual o período do movimento do ponteiro dos segundos de um relógio? 1 minuto. Como assim? Ele executa um movimento periódico? O ponteiro dos segundos realiza um movimento periódico? Sim. A cada 1 minuto ele completa uma volta. Ok? Então, o período do movimento dele, 1 minuto ou 60 segundos. E o ponteiro das horas, Marivaldo? 12 horas. A cada 12 horas ele completa uma volta. Outra grandeza importante no movimento periódico é a grandeza que nós chamamos de frequência, que corresponde ao número de voltas por unidade de tempo. E vamos utilizar a letra F para simbolizar a frequência. Como assim, Marivaldo? Imagine que o período de rotação de um corpo que está em movimento circular uniforme seja de 2 segundos. Então, o que é que acontece com esse corpo? Se a cada 2 segundos ele completa uma volta, então ele completa meia volta por segundo. Ou seja, eu estou colocando a quantidade de voltas, no caso meia, e a unidade de tempo, segundo. Ok? Então, essa grandeza é uma grandeza que ela tem relação também com o período. Qual a relação que a frequência tem com o período? Vamos ver? O período é o tempo para o corpo completar uma volta. Já a frequência é a quantidade de voltas que o corpo completa em uma unidade de tempo. 1 segundo, 1 dia, 1 ano, 1 minuto. Então, sendo assim, eu vou ter que o período vezes a frequência é igual a 1. Concluindo que 1 é o inverso do outro. Ou seja, 1 sobre o período me dá a frequência, ou 1 sobre a frequência me dá o período. Qual a unidade de período? A unidade de período é o segundo, isso no Sistema Internacional de Unidades. Agora, pode ser usado minuto, hora, lembrando que período é o quê? É o tempo para completar uma volta. Então, a unidade de período vai ser unidade de tempo, qualquer unidade de tempo. Porém, no Sistema Internacional de Unidades, utilizamos o segundo. Já como exemplo de unidade de frequência, temos o RPM, rotações por minuto, e o RPS, rotações por segundo, que também é conhecida como Hertz. Agora, uma vez que eu conheço a frequência e o período do movimento do corpo, será que dá para determinar o módulo da velocidade dele? Tranquilamente. Uma vez que, como o movimento é uniforme, isso já me garante que o valor da velocidade do corpo vai coincidir com o valor da velocidade escalar média. Então, simplesmente, para encontrar a velocidade do corpo, eu posso fazer o quê? Eu posso calcular essa velocidade média. E para facilitar a minha vida, eu posso pensar numa volta completa. Ao completar uma volta, qual a distância que ele andou? O comprimento da circunferência. E como é que calcula o comprimento da circunferência, Marivaldo? Como é que calcula o comprimento dessa linha?
Se eu tenho o raio da circunferência, fica fácil. Por quê? Porque o comprimento vai ser 2π vezes o raio. Ok, tenho a distância que o corpo percorreu durante uma volta completa. E o tempo que ele completou essa distância? Qual é o tempo? Essa é a definição de período. Tempo para completar uma volta. Então, daí, encontramos a velocidade do corpo. Simplesmente 2πr sobre o período. Agora, observe que eu posso escrever o seguinte. 2πr, 1 sobre o período. Não corresponde à mesma expressão? Corresponde. Só que 1 sobre o período é o quê? A frequência. Então isso quer dizer que eu posso escrever, se eu tenho aqui a frequência, então eu posso escrever que a velocidade também pode ser calculada como sendo 2πr f. Então, se eu conheço o raio da trajetória e conheço o período, eu chego à velocidade. Ou, se eu conhecer o raio e a frequência, eu também chego à velocidade. Agora eu vou fazer uma proposta bem estranha. O que é que eu vou fazer? Eu vou propor para vocês o seguinte. Eu vou imaginar uma linha aqui, que eu vou marcar ligando o raio da pista até esse ponto. E eu vou dizer que esse ponto aqui, a origem, é o zero. E eu vou fazer o seguinte, vou orientar essa trajetória. No sentido horário, ou seja, sentido dos ponteiros dos relógios, tá ok? É o meu sentido positivo. Então aqui eu tenho 0, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros e por aí vai. E eu vou imaginar uma linha que vai do corpo até o centro da circunferência. Observe que quando eu comecei a observar o corpo, ele estava nesta posição, que é a nossa posição inicial. E existe um ângulo inicial que vai justamente dessa linha imaginária, ok? Que vai do corpo até o centro, e a marca que a gente fez na pista. Esse ângulo inicial aqui, eu vou chamar de φ0. Então observe que para essa posição inicial está associado um ângulo inicial. E esse corpo está em movimento. Será que esse ângulo vai variar? Claro, à medida que o corpo se movimenta, esse ângulo vai aumentando. Agora, será que ele aumenta de forma variável, de forma aleatória? Não. Como o corpo está em movimento circular uniforme, ele deve aumentar uma taxa constante. Ou seja, se no primeiro segundo esse ângulo aumentou de 2 graus, durante o segundo segundo ele vai aumentar também de 2 graus. No milésimo segundo ele também vai aumentar de 2 graus. Ou seja, esse ângulo ele vai aumentar com uma velocidade constante. E essa velocidade de variação desse ângulo me interessa muito. Ela é tão importante que ela recebe um nome específico, velocidade angular. E o símbolo que vamos utilizar aqui é ômega. Como calcular essa velocidade angular, Marivaldo? Essa velocidade angular, simplesmente, como a gente já concluiu que ela é constante, eu posso calcular da seguinte forma, pensando em uma volta completa. Vou pegar o ângulo varrido numa volta completa e dividir pelo tempo. Qual ângulo que essa linha varre quando completa uma volta? 360 graus. Porém em física nós trabalhamos com radianos. Então, uma volta completa, 2π. Em quanto tempo? Período. Então essa velocidade angular, ela é simples de ser calculada. Simplesmente eu pego 2π e divido pelo período. Ou eu posso pegar 2π e multiplicar pela frequência. Ótimo. Se eu fizer isso, eu tenho a velocidade angular. Dê alguns exemplos aí dessa velocidade angular, Marivaldo. Tranquilo. Então vamos pegar aqui o ponteiro das horas de um relógio. Ele completa uma volta, ou seja, varre 2π em 12 horas. Então, qual a velocidade angular do ponteiro das horas de um relógio? 2π dividido por 12, ou seja, π sobre 6 radianos por hora. Qual a velocidade angular de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo?
um ponto na superfície da Terra, ele completa uma volta em 24 horas. Ou seja, ele varre 2π em 24 horas. Então, a velocidade angular da Terra, em torno do seu próprio eixo, vai ser de quanto? Vai ser de 2π sobre 24, ou seja, π sobre 12 radianos por hora. Agora, vamos tentar relacionar aqui a velocidade do corpo, ou seja, a velocidade linear, a velocidade que está marcando no velocímetro, com a velocidade angular. E, basicamente, vamos ver o que a gente vai achar. Ó, V não é 2π R F. Se eu mudar aqui a ordem, já que trata-se de um produto, 2π F R. O que é que eu tenho aqui? A velocidade angular. Então, ó, a velocidade do corpo, a velocidade que está indicando no velocímetro do carro, que nós chamamos também de velocidade linear, é a velocidade angular vezes o raio. Então, observe, eu tenho agora duas opções. Eu posso estudar o movimento a partir do corpo, da observação do corpo, ou eu posso estudar o movimento a partir do ângulo. E aí eu tenho um vínculo entre essas coisas. Por exemplo, a velocidade do corpo é igual à velocidade angular vezes o raio. Sim, Marivaldo, mas você disse que tem vínculos aí. Quais são os outros vínculos? De um modo geral, se eu tenho uma grandeza associada ao ângulo, eu multiplico pelo raio e eu vou achar a grandeza correspondente associada ao carro. Não entendi. Eu tenho uma posição inicial. Associada à posição inicial, eu tenho um ângulo inicial. Eu tenho uma posição final. Associada ao ângulo, eu tenho o ângulo final. Eu tenho uma variação de posição. Associada ao ângulo, eu tenho a variação do ângulo. E, basicamente, uma grandeza linear vai ser igual a uma grandeza angular vezes o raio. A posição inicial é igual a o ângulo inicial vezes o raio. A posição final é igual ao ângulo final vezes o raio. A variação da posição é igual à variação do ângulo vezes o raio. A velocidade linear, a velocidade do carro, vai ser igual à velocidade do ângulo vezes o raio. Primeiro exemplo, considere um motor que executa 600 rotações por minuto. Determine. Letra A, sua frequência em Hertz. B, seu período em segundos. C, sua velocidade angular em radianos por segundo. Então vamos à resolução. Ó, ele me diz que o motor executa 600 rotações por minuto. O que é isso? O eixo do motor dá 600 voltas a cada 1 minuto. O que é isso? Quantidade de voltas por unidade de tempo. Isso aqui é a frequência. É a frequência em RPM, em rotações por minuto. Só que ele quer em Hertz. O que é isso, Hertz? Hertz é rotação por segundo. Se eu utilizar o tempo em segundos, eu vou obter a frequência em Hertz. Então, como é que eu faço isso? É muito comum o aluno pensar o seguinte: se isso aqui é rotações por minuto, então eu vou multiplicar por 60 para obter rotações por segundo. Beleza? Não, errado. Olha a lógica que você está usando. Se o cidadão dá uma volta por minuto, ele vai executar 60 voltas por segundo? Já percebeu que isso não está correto, né? É justamente o contrário. Se o cidadão der uma volta por segundo, aí sim, em 1 minuto, ele vai executar 60 voltas. Ou seja, ao invés de multiplicar por 60, eu tenho que dividir isso aqui por 60. Ou seja, 600 dividido por 60, que vai dar 10 Hz. Agora veja se não é lógico. Se ele completa 10 voltas a cada segundo, em 60 segundos, ou seja, em 1 minuto, ele vai completar quantas voltas? 10 vezes 60. Ele vai completar 600 voltas por minuto. Já tenho a frequência em Hertz,
Agora, se eu quero saber o período, basta lembrar que um é o inverso do outro. Ou seja, o período vai ser 1 dividido por 10, ou seja, 0,1 segundo. Na letra C, ele quer a velocidade angular. Tranquilo, basta lembrar que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Ou seja, 2π vezes 10. Então vai dar 20π radianos por segundo. Então vamos ver aqui por que a física opta pelo ângulo radiano. Vamos só lembrar aqui, o que é mesmo radiano, Marival? Radiano é o seguinte, ó. Um radiano é o seguinte, eu vou pegar um arco que o comprimento dele é igual ao comprimento do raio, ok? Ou seja, se ele mede 2 metros, o raio corresponde a 2 metros. Então, quando eu tenho o arco em radiano, o que é que eu tenho? Eu tenho quantas vezes o raio está embutido naquela medida. Como assim? Eu tenho um arco de 2 radianos. Então eu sei que eu tenho o raio 2 vezes. Então qual é a facilidade que isso me traz? Se você me der o raio, eu sei o tamanho do arco. Você me diz que o raio da circunferência é de 2 metros. Se você me diz que o arco é de 2 radianos, eu sei que o tamanho desse arco é 2 vezes o comprimento do raio, ou seja, 4 metros. E vamos pensar mais um pouquinho. A circunferência toda, qual é o tamanho do arco? O tamanho total da circunferência, 2πr. Ok? E aí, quantas vezes o raio está embutido aí? 2π. Ah, Marivaldo, então é por isso que uma volta completa, o ângulo descrito é de 2π. Exatamente. Então, o fato de trabalhar em radianos me dá essa vantagem. Se você me dá o valor do arco, eu só vou multiplicar pelo raio. E eu acho que o tamanho daquele arco, que é uma facilidade que eu não teria se fosse trabalhar com grau. Segundo exemplo, um satélite artificial completa 6 voltas em torno da Terra durante 24 horas. Qual é em horas o período do movimento do satélite, suposto periódico? Então agora o que eu preciso saber é a definição de período. Período é o tempo para completar uma volta. Ele completa 6 voltas em 24 horas. Então qual o tempo que ele gasta para completar uma única volta? Simplesmente eu posso pegar 24 e dividir por 6. Então, ó, 4 horas. Terceira questão. Um ponto material descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante em módulo. O raio da circunferência é de 15 centímetros e o ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. Calcule. Letra A, o período e a frequência. Letra B, a velocidade angular. Letra C, a velocidade escalar linear. Então ele me diz que um ponto material descreve uma circunferência com a velocidade constante em módulo. Ah, então ele executa um movimento circular uniforme. E ele completa uma volta a cada 10 segundos. Ah, Marivaldo, esta é a definição de período. O tempo gasto para completar uma volta. Então ele já me deu o período. Ok, 10 segundos. Então fica fácil encontrar a frequência, porque eu sei que um é o inverso do outro. Ou seja, a frequência vai ser 0,1 Hz. Já na letra B, ele quer saber a velocidade angular. Simples. 2π vezes a frequência. Ou seja, 2π vezes 0,1, que vai dar 0,2π radianos por segundo. Já na letra C, ele quer a velocidade escalar, a velocidade linear, a velocidade do carro, a velocidade que está lá no velocímetro, ok? A velocidade desse ponto material ao longo dessa trajetória curvilínea. Veja que o que eu quero é o módulo, e isso é que não está mudando, o módulo da velocidade linear, ou simplesmente velocidade escalar. Então, como é que eu calculo? Uma vez que eu tenho a velocidade angular,
Simplesmente eu posso pegar, ó, velocidade angular vezes o raio. Ou seja, 0,2π vezes qual raio? 15 centímetros. Então vai dar 3π centímetros por segundo. Ou, se preferir, aproximadamente 9,42 centímetros por segundo. Só lembrando que π é aproximadamente 3,14. Então, 3 vezes 3,14, isso vai dar 9,42 centímetros por segundo. Quarto exemplo. Na vitrola de vovó, um disco gira com frequência de 45 RPM. Considerando nesse disco um ponto A situado a 10 centímetros do centro e outro ponto B situado a 15 centímetros, determine para cada um deles. Letra A frequência em hertz e o período em segundos. B, a velocidade angular em radianos por segundo. C, a velocidade escalar linear em metros por segundo. Então vamos à resolução. Então tenho aqui o disco da vovó que está girando, né, com a frequência de 45 RPM, ou seja, ele completa 45 voltas a cada minuto. Vamos perceber o seguinte: os pontos A e B estão, ó, marcados no disco. O que significa que quando o ponto A completa uma volta, o ponto B também completa uma volta. Tá ok? Não tem como um ponto, tá ok, completar mais rápido a volta que o outro. Consequentemente, esses pontos vão ter o mesmo período e a mesma frequência. E, como consequência, terão também a mesma velocidade angular. Então vamos pegar aqui a frequência que está em RPM e transformar para Hertz. Então, 45 dividido por 60, ok? Então teria a frequência em Hertz. Simplificando por 15 aí, ó, eu vou ter 3/4 de Hertz. Ou, se preferir, 0,75 Hertz. Então já tenho a frequência. Eu sei que o período é o inverso da frequência. Então já tenho também o período. 4/3 de segundos, e a velocidade angular, que eu sei que é a mesma, já que eles têm o mesmo período, ó, velocidade angular de A igual a velocidade angular de B, vai ser 2π vezes a frequência, ou seja, 2π vezes 3/4. Então vou ficar com 6π sobre 4, ou, simplificando, 3π sobre 2 radianos por segundo. E agora a velocidade. Será que esses pontos têm a mesma velocidade linear? Vamos ver. Eles completam a volta, ó, juntos. Porém, quando o A completa uma volta, olha a distância que ele percorre. Quando o B completa uma volta, olha a distância que ele percorre. Então percebam o seguinte, eles completam a volta juntos. Porém, o ponto B anda uma distância maior que o ponto A. Ou seja, B deve ter uma velocidade maior do que o ponto A. E como é que calculamos essas velocidades? Simples. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Ou seja, a velocidade angular do ponto A eu tenho 3/2 de π. E o raio ali, ó, ou seja, a distância que vai do centro até o ponto A, 10 centímetros. Então, eu vou ficar com 30 dividido por 2, ou seja, 15π centímetros por segundo. Se eu quiser transformar para metro, basta dividir por 100, 0,15π metros por segundo. Agora, calculando a velocidade do ponto B. A velocidade do ponto B corresponde à velocidade angular vezes o raio. Ou seja, 3/2 de π vezes... Qual a distância do ponto B até o centro? 15 centímetros. Então, vamos ficar com 15 vezes 3, 45, dividido por 2, 22,5 π centímetros por segundo. Ou, se preferir, dividido por 100, 0,225 π metros por segundo. Quinto exemplo.
Um satélite geoestacionário encontra-se sempre posicionado sobre o mesmo ponto em relação à Terra. Sabendo-se que o raio da órbita deste satélite é de 36 vezes 10 a terceira quilômetros, e considerando-se π igual a 3, podemos dizer que sua velocidade é... Então agora ele me dá um satélite geoestacionário. O que é isso? O satélite ele vai girar junto com a Terra. Ele sempre vai estar sobre o mesmo ponto aqui da Terra. E daí que ele quer a velocidade desse satélite. Se ele é geoestacionário, então isso quer dizer que quando a Terra completar uma volta, ele também completa uma volta. Ou seja, o período dele corresponde a 24 horas. Sendo assim, dá para calcular a velocidade dele sem problema. Por quê? Eu sei que V é 2πr sobre quem? Sobre o período. Então vamos. 2 vezes, ele manda considerar π igual a 3, o raio da órbita, 36 vezes 10 a terceira, e o período, 24 horas. Mas cada hora tem 3.600 segundos. Então, 24 vezes 3.600. 36 por 36 dá 1. 3.600 por 36 vai dar 100. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 6 dá 1. 24 dividido por 6 dá 4. Então eu fiquei aqui com 1 vezes 1, 1 vezes 10 a terceira, ou seja, 10 a terceira, que é 1000. E aqui embaixo eu fiquei com 4 vezes 100, 400. Simplificando, 10 dividido por 4, 2,5 km por segundo. Pô, Marivaldo, é uma velocidade muito alta. Em um segundo, esse satélite anda 2,5 km, ou seja, 2.500 metros. É uma velocidade muito alta, sem dúvida. Mas vocês sabiam que estamos viajando em torno do Sol com uma velocidade de 30 km por segundo? Ou seja, a velocidade da Terra no movimento de translação, ela é aproximadamente isso. É uma velocidade variável, a gente vai ver isso mais adiante. Mas, em média, são 30 km percorrido pela Terra em aproximadamente um segundo. A gente não percebe, estamos viajando junto com a Terra, bem preso a ela, né? Pela força, que é a força da gravidade, mas estamos em alta velocidade. Sexto exemplo. As duas polias da figura abaixo estão acopladas por meio de uma correia e estão girando em sentido anti-horário. Sabendo que o raio da polia 2 é o dobro do raio da polia 1, marque a alternativa que mostra a relação correta entre as frequências das polias. Então vamos à resolução. Nesta questão, temos o que nós chamamos de transmissão de movimento. O que é isso? Nós temos aqui, por exemplo, uma polia acoplada a um motor, ela está girando, e a gente acopla essa polia, através de uma correia, uma outra polia de raio menor. O que é que a gente quer? A gente quer transferir o movimento, mas a gente quer aumentar a frequência da rotação do movimento primitivo que a gente tem. E isso a gente faz através de polias com raios diferentes. Qual é a ideia aqui? Enquanto essa polia completa uma volta, essa menor completa várias. Ou seja, elas têm o mesmo período? Claro que não. A mesma frequência? Não. A mesma velocidade angular? Também não. Porém, se eu pego pontos aqui da periferia aqui, da polia 1 e da polia 2, o que é que acontece? Esses pontos, eles têm a mesma velocidade. Que maluquice é essa, Marivaldo? Como é que esses pontos vão ter a mesma velocidade se essa daqui tem uma frequência maior? Vamos usar a lógica. Vamos supor que as velocidades sejam diferentes. Você está me afirmando que a correia aqui, ela é mais rápida do que a correia aqui. Ou seja, essa correia teria que partir. É a mesma lógica da bicicleta. Você tem a catraca,
que está presa à roda traseira. Logo, a roda traseira tem a mesma frequência da catraca. E tem a coroa, ok? Que é maior que a catraca. E onde está quem? O pedal. Cada volta que você dá, ó, na coroa, a catraca completa mais voltas. A roda traseira completa mais voltas. Agora observe, um ponto na extremidade da coroa, ele não pode ser mais rápido nem mais lento que um ponto aqui, ó, na periferia da catraca. Porque se isso acontecesse, a corrente da bicicleta teria que o quê? Que partir. Agora, de posse dessa informação, que os pontos da periferia, da coroa e da catraca, ou da polia pequena e da polia grande, têm a mesma velocidade linear, eu posso simplesmente desenvolver isso aqui. Velocidade é 2π vezes o raio vezes a frequência. Velocidade é 2π vezes o raio vezes a frequência. Então, qual a conclusão que eu chego? F1, ó, vamos trazer F2 para cá dividindo, está para F2, assim como R2, vamos trazer R1 para cá, dividindo, R1. Então, a frequência da polia menor está para a frequência da polia maior, assim como o raio da polia maior está para o raio da polia menor. Traduza isso, Marivaldo. Se a polia maior tiver um raio 50 vezes maior, a frequência da polia menor vai ser também 50 vezes maior. Ou, trazendo para o nosso problema aqui, ó, F1 está para F2, ele me diz que o raio da polia maior é o dobro do raio da polia menor. Então, olha o que eu vou achar. F1 está para F2, assim como 2 está para 1. Ou, simplesmente, F1 é o dobro de F2. Alternativa é. Agora, outras conclusões que a gente pode tirar, ó, dessa afirmação que V1 é igual a V2. O que é V1? Ômega 1, R1. O que é V2? Ômega 2, R2. Então, ó, se eu conheço a velocidade angular de rotação da polia 1, o raio da polia 1, se eu tiver o raio da polia 2, eu sei a velocidade angular de rotação da polia 2. Outra conclusão, como V1 é igual a V2, ó, 2π R1 sobre T1 é igual a 2π R2 sobre T2. Ou, arrumando isso aqui, T2 está para T1, assim como R2 está para R1. O que é que eu concluí? Se o raio da polia maior for 5 vezes maior, o período dela vai ser 5 vezes maior. E, Marivaldo, é o inverso da frequência. Quanto menor o raio da polia, maior a frequência. Quanto maior o raio da polia, maior o período. Ô, Marivaldo, então está invertido isso aí em relação à frequência. Porque, observe, você me diz que quanto maior o raio da polia, menor seria a frequência. E você está me dizendo que quanto maior o raio da polia, maior é o período. Você está esquecendo que período e frequência são inversamente proporcionais. Ou seja, se a polia maior tem menor frequência, ela vai ter o quê? Maior período. Ou seja, se a polia menor tem uma frequência 5 vezes maior, ela vai ter um período 5 vezes menor. Sétima questão. Em uma bicicleta, o ciclista pedala na coroa e o movimento é transmitido à catraca pela corrente. A frequência de giro da catraca é igual à da roda. Supondo os diâmetros da coroa, catraca e roda iguais respectivamente a 15 centímetros, 5 centímetros, 60 centímetros, a velocidade dessa bicicleta em metros por segundo, quando o ciclista gira a coroa a 80 RPM, tem módulo mais próximo de... Então vamos à resolução. Ele me deu a frequência da coroa, que é igual a 80 RPM. Vamos passar para Hertz? Só dividir por 60. Vamos simplificar por 2.
4/3 de Hz. Ok? Então agora eu sei como essas coisas estão relacionadas. Como a frequência da coroa está relacionada com a frequência da catraca. Então como é? Eu sei que a frequência da coroa vezes o raio da coroa é igual à frequência da catraca vezes o raio da catraca. Então vamos com a frequência da coroa, 4/3. Qual o raio da coroa? Metade do diâmetro, ou seja, 7,5 centímetros. Qual a frequência da catraca? Eu quero saber. Qual o raio da catraca? Vai ser 2,5, metade do diâmetro. Então, fazendo as contas, 7,5 vezes 4 vai dar 30. Dividido por 3, 10. Vai ser igual a frequência da catraca vezes 2,5. Então, a frequência da catraca, 10 dividido por 2,5, vai dar 4 Hz. Agora, lembrando, a frequência da catraca vai ser igual à frequência da roda. Então, qual vai ser a velocidade da roda? A velocidade da roda vai ser 2π vezes o raio da roda vezes a frequência. Ou seja, 2 vezes 3,14 vezes qual raio da roda? Metade do diâmetro. 30 centímetros vezes a frequência, que é 4. Que vai dar aproximadamente 753,6 centímetros por segundo. Dividido por 100, isso aí vai me dar aproximadamente 7,536 metros por segundo. Então está mais perto de quem aí? 7.